Olá, pessoal, tudo bem? Professor Ricardo aqui, de língua portuguesa. A gente vai fazer uma aula hoje para os sextos anos sobre marcas típicas da oralidade, abordando aí as habilidades essenciais mencionadas abaixo, ok? Então vamos lá. Então aí o objetivo dessa aula é conceituar oralidade para vocês, né? Identificar as marcas típicas da oralidade em textos. Então aí a gente tem uma história em quadrinho agindo pelo meio ambiente. Então vamos ler aí vou ler aqui para vocês, tá? Acompanhem aí. Bem, não preciso mais desse papel então. Vou jogar fora. Só um pedacinho de papel não irá prejudicar o meio ambiente. Aí ela faz uma carinha. Mas e se todos que passam por aqui pensarem assim? É melhor colocar no lixo mas não estou vendo nenhuma lixeira. Vou ter que deixá-lo aqui mesmo. Não, acho que isso é desculpa de preguiçoso. Vou levá-lo na bolsa até encontrar uma lixeira. Nem que para isso tenha que levá-lo de volta para casa. Então, aí note que nos quadrinhos os sinais de pontuação variam, reforçando a voz dos personagens e indicando o modo como eles revelam seus sentimentos, como raiva, espanto, alegria, tristeza. Então, essas marcas da oralidade que a gente vai ver aqui na aula de hoje nada mais é do que a marca da pontuação, né? Porque tem aí as reticências, que são esses três pontinhos, que mostra que há uma continuidade na fala e no pensamento da menininha aí, o ponto de exclamação aí bem grandão no terceiro quadrinho mostra que ela hesita, né? Depois que ela joga o papel, ela hesita sobre aquilo que ela acabou de fazer. Então, cada pontuação, cada balãozinho tem essa marca de oralidade. Se a gente não dominar isso, a gente não consegue interpretar, a gente não consegue compreender aquilo que a gente está lendo. Então, olha as imagens abaixo, o que elas representam. Ó Pai, numa conta, mais história, predum. Não estou conseguindo. Pro que, filho? Ele fala, eu sempre acabo dormindo na metade. Fico sem saber dos fins. Então percebam aí que eu acho que ele usou aqui esse que ele dormiu, história, que ele predormiu, que o Cascão ele fala meio errado, né? Que ele é caipira. Então aí, do lado, que são a linguagem mais caipira, que é o ba, che, oxente, so, oxi, uai. Então essa marca de oralidade, a gente consegue definir o quê? A região, né? Da qual o personagem pertence. Então, a partir de gírias ou a partir de alguns dialetos diferentes, a gente sabe se é um caipira, se é um nordestino, se é um gaúcho, né? Se é um carioca que tá falando, um paulista, um caiçara. Então, essas marcas é importante a gente conhecer para que a gente possa entender também o contexto em que está inserido a nossa história em quadrinho, nosso livro, a tirinha, ou até mesmo uma conversa informal que há nos livros e nos desenhos, nos filmes que a gente assiste. Então, conforme se pode perceber, existem variações sonoras que dependem de certos fatores, como idade, grupo social, sexo, grau de escolaridade, etc. Tais fatores interferem na forma pela qual o falante se expressa. Então, há três variações aí, né? Que é o sociocultural, a geográfica e a histórica. Então, partindo de tais observações, serão destacadas as marcas da oralidade. Mas o que vem a ser, então, essa oralidade? A oralidade, linguisticamente falando, é a modalidade na qual a língua se realiza através de falantes pela presença de diálogos, que tem como uma das características o emprego de vocábulos menos prestigiados em relação aos da escrita. Ou seja, a oralidade, resumidamente, é o que expomos quando falamos. Então, às vezes, a gente não precisa falar exatamente como a gente escreve. Numa oralidade informal,
desculpa, numa oralidade informal, a gente acaba usando palavras mais rebuscadas, juntas, emendadas, gírias, que quando a gente vai escrever, a gente se preocupa mais com a linguagem correta, né, na hora de se escrever, né, mas na hora de falar a gente pode acabar cometendo esse tipo de linguagem, esse tipo de fala, que a gente não respeita muito a ordem, né, formal, culta da língua portuguesa. A linguagem oral, ela apresenta uma grande variedade de um mesmo vocábulo. O vocábulo são as palavras, tá? Algumas variedades mais dentro do chamado padrão culto da língua, outras vistas de forma mais marginalizada socialmente. Marginalizada não de marginal no sentido pejorativo, né? Mas no sentido que não segue uma língua culta escrita, né? A língua informal, falada, coloquial, ela é mais despojada, ela é mais despreocupada e despretensiosa de falar corretamente, tudo bonitinho, né? A gente acaba falando de modo mais despreocupado mesmo. E quando a gente vai para a escrita, a gente tem que se preocupar mais. Então, observe aí no texto abaixo essas variações, comparando a forma padrão e a marginalizada. Então, vício da fala. Para dizerem milho, dizem mio. Para melhor, dizem mió. Para pior, pió. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Então, aí é um pequeno trecho de Oswald de Andrade, né, Poesias Reunidas, que ele escreveu, e é bem por aí, né? A gente fala... É o que eu falei, a gente supre algumas letras, alguns fonemas, e na hora de falar, a gente fala na correria, né? A gente fala, eu estou fazendo a lição. A gente fala, estou fazendo a lição, estou fazendo a lição, estou fazendo a lição. Você perceber, você fala fazendo, estou fazendo a lição, fazendo a lição. Ô, professor, estou fazendo a lição. Você não fala assim, professor, estou fazendo a lição, né? A gente acaba falando arrastado, rápido. Por isso que, às vezes, muitas pessoas que não falam a nossa língua, e até mesmo nós que não falamos a língua do outro, quando a gente ouve o outro falando inglês ou qualquer outra língua, às vezes a gente não compreende, por mais que a gente entenda um pouquinho do inglês, porque ele fala assim arrastado, como nós falamos a língua portuguesa. Não falamos corretamente como deveríamos. Se a gente falasse corretamente, se a gente falasse pausadamente, né, sem pressa, sem juntar e comer as palavras, a gente perceberia que a gente está falando errado, né, dessa maneira aí, né, melhor, mió, ele é melhor que eu, ele é melhor que eu, melhor que eu, melhor, né, acaba virando esse mió, do melhor vira mió. Então, em um processo histórico, né, a fala antecede a escrita, ou seja, primeiro veio a fala, que as pessoas começaram a se comunicar pela fala, e depois veio a escrita, por ser mais presente, né, a fala e dinâmica em nossas vidas. Olhe com atenção para o diálogo abaixo, no próximo slide, que demonstra esse processo nos primeiros anos de vida de uma criança, e faça a leitura aí com dramatização. Então, puculando, é o jeito que a criança fala, né? Ela ainda não fala procurando, ela ainda não tem essa noção de, né, do PR, né, dessas palavras que exigem mais, né, da nossa língua. Então, desesperado, o chefe olha para o relógio e, já não acreditando que um funcionário chegaria a tempo de fornecer uma informação importantíssima para uma reunião que estava começando, liga para o dito cujo. Alô? Atende uma voz de criança quase sussurrando. Alô, seu pai está? Tá. Ainda sussurrando. Posso falar com ele? Não, disse a criança bem baixinho. Meio sem graça, o chefe tenta falar com algum outro adulto. E sua mãe está aí? Tá. Ela pode falar comigo? Não, ela está ocupada. Tem mais alguém aí? Tem, sussurra. Quem? O polícia. Um pouco surpreso, o chefe continua. O que ele está fazendo aí? Ele está conversando com a mamãe, o papai e o bombelo. Ouvindo um grande barulho do outro lado da linha, o chefe pergunta assustado: que barulho é esse? É o helicóptero. Helicóptero. Um helicóptero? É ele. Trouxe uma equipe de busca. Minha nossa, o que está acontecendo aí? O chefe pergunta já desesperado, e a voz sussurra com um risinho. Eles estão me puculando.
Sensacional, né? Então aí você vê, né, na marca da oralidade, não precisa nem falar que é uma criança, você percebe, né? Ela sussurra, ela só fala sim ou não. Quando ela tem palavras maiores e mais complexas para uma criança pronunciar, ela pronuncia errado. E aí a gente percebe nessa marca de oralidade que trata-se, né, de uma criancinha que está aprendendo ainda a falar e pregou uma peça lá no pai e na mãe que chamou helicóptero, chamou bombeiro, chamou a polícia. Então, as marcas da oralidade também podem ser encontradas em alguns textos e chats da internet, pois eles apresentam oralidade mesmo pertencendo à modalidade escrita, expondo uma alternância. Ora temos falante escritor, ora ouvinte leitor, e a descontração. O chat da internet pouco usado hoje em dia, eu vou dar o exemplo então aqui do WhatsApp, que a gente usa aí a linguagem internetês. Essa linguagem internetês não está errada, que é o VC, o beija, o BJ, o VC é você, o TB é também. Essa linguagem internetês, ela pode ser usada desde que seja usada na internet, né, numa comunicação informal. Você não pode usar isso para escrever um e-mail formal, né, para o seu trabalho. Se for para um amiguinho ou para uma amiguinha, não tem problema. Mas se você vai escrever, por exemplo, um e-mail para o professor dizendo que você fez o trabalho, você não pode usar assim, oi, prof, tô aqui, esse aqui é o A, K e o I, né, que a gente usa, tô aqui para dizer que eu fiz o trabalho, com tudo abreviado, VC, que é você pode corrigir, ou seja, a gente tem que tomar cuidado com essa oralidade aí, né? A gente pode usar a linguagem de internetês numa linguagem aí com coleguinha, no WhatsApp, que é mais informal. Agora, dá uma olhada aí no oi, hi, tudo bem? Ok, sim, estou bem. Você, yes, I'm fine, and you? Aí é um chat mais misturado, né, com português e inglês, mas esse exemplo do WhatsApp que eu dei para vocês, ele é mais real. Isso são marcas também da oralidade. Outras marcas da oralidade em textos são as repetições, hesitações, frases mais fragmentadas sintaticamente, descontinuidades apresentadas com hesitações e interrupções para serem feitas correções. As autocorreções na língua falada acontecem no mesmo momento da fala, visto que a fala é elaborada ao mesmo tempo em que é colocada em prática, ou nos momentos seguintes, e apresentam marcadores de correção como o não e aliás. Outras formas de marcas da oralidade são as apresentadas com pausas, entonação, a velocidade da elocução, alongamentos e intensidades da voz. Então aí pode ver que aqui a aula que eu faço para vocês, eu me preocupo em falar as palavras, né, corretamente, de maneira calma, para que você possa entender o que eu estou falando, né? Então a gente não tô de repente lá na sala de aula com vocês e aí acaba a aula, aqueles 5 minutinhos finais e a gente para um pouquinho para, né, trocar uma ideia, ficar mais descontraído. Aí a gente tem uma fala mais rápida, né? Dá risada, acaba falando algumas palavras aí tudo meio juntas. Então não tem essa preocupação, né? De oralidade, digamos assim. Aí é uma conversa mais dinâmica. Então, só que quando a gente vai escrever um texto, quando a gente vai apresentar um seminário, vai dar uma aula, vai apresentar um trabalho, daí a gente tem que ter essa postura de ter essa marca para que o outro, né, o nosso elocutor, entenda aquilo que a gente está querendo passar para eles, né? Transmitir, porque senão, se você fala disparado, muito rápido, emendando todas as palavras, não faz marca de oralidade, a pessoa que está lá fica, meu Deus, não estou entendendo nada, não estou conseguindo assimilar. De repente, não é porque você está com dificuldade, mas sim porque o seu elocutor, né, o seu locutor está de maneira que não está conseguindo passar de maneira clara o que ele está querendo passar para você, né? Então aí tem outros exemplos de marcas típicas de oralidade, né? Que é o então, está bem, pois, deixa para lá. Tudo isso daí são marcas, olha quantas a gente tem, né? Então a gente usa elas também para mostrar essa marca da oralidade. Quando um aluno fala assim, eu já fiz a lição, tá bom. É uma marca de oralidade. O que quer dizer com esse tá bom? É que, ok, tá, finalizou, tá tranquilo.
Então, a gente usa várias opções aí que vocês podem ver na tela de vocês, tá? Alguns exemplos de marcadores conversacionais, tá? Conversacionais com valor interrogativo são eles. Que tal, não é? Não é verdade? Não é assim mesmo? Não achas? Ou seja, outras marcas conversacionais agora no valor interrogativo. Tem também alguns exemplos com as interjeições, que é o puxa, ó, oxalá, valha-me Deus, mais algumas marcas de oralidade também. Então vocês vão fazer uma leitura com a dramatização do texto. Então aí o texto abaixo, que está em verde, são vários slides. Eu não vou ler para vocês, eu quero que vocês leiam e gravem a leitura no celular de vocês. Então vai começar aí. O Leão e o Rato é uma fábula atribuída a Esopo, no século 6 antes de Cristo. Então vocês vão apertar aí o play, né, no celular de vocês, o REC, na verdade, né, não é o play, desculpa, o REC para gravar, né, ou colocar aí gravar, e grava. Caía tarde na selva, e ao longe pelos caminhos, ouvia-se a passarada, entendeu? Então tem ele quer que você dramatize, porque uma leitura normal, quando a gente faz em sala de aula, às vezes eu peço para o aluno ler, ele começa, o leão e o rato, caía tarde na selva, e ao longe pelos caminhos, quando você está no segundo parágrafo, metade da sala já está dormindo, a outra metade já está olhando lá para fora, entendeu? Porque não tem essa marca de dramatização. Você não faz uma leitura teatral, né? Tem que pôr a vida, tem que pôr um pouco de drama, tem que pôr um pouco de personagem, ator, né, de que você tem para essa leitura. Então, olha o tamanho aí do texto, faça essa leitura com essa interpretação, com essa dramatização que eu estou passando aí para vocês, ó, e gravem, e depois a gente vê essa gravação, se quiser mandar para o professor, falar, olha, o professor Ricardo deu uma aula sobre marcas da oralidade e ele pediu para a gente gravar essa leitura que a gente fez de maneira de forma a dramatizar, né? Como se fosse uma peça de teatro. Vê se ficou bom e manda para o seu professor. Ou deixa gravado no seu celular e assim que a gente retornar aos estudos presencial, vamos pedir ao professor, olha, eu tenho uma aula lá super legal que o professor deu para a gente, e ele pediu para a gente fazer uma dramatização de uma gravação, ou eu quero fazer aqui para a sala toda, e aí leiam, ó, esse pedacinho, ó, pronto, estou livre afinal, muito obrigado, ratinho, o que seria de mim sem tua ajuda, amiguinho? E o ratinho, humildemente, cheio de satisfação, estendeu sua patinha ao grande e velho leão. Amigo, não me agradeça. Entretanto, aprenda bem, não faça pouco dos fracos. Confie neles também. Então percebam que tem a marca da hora que um fala, que é o ratinho, pelo que eu vejo aí na foto, tem o ratinho com uma conversa com o leão, e tem a fala também do narrador. Então, esse narrador também, a gente muda a maneira como a gente vai falar, a entonação, a maneira como a gente... Porque para quem está ouvindo, ele precisa identificar na leitura, vamos supor que ele não está enxergando, não está vendo o texto, só está ouvindo. Ele precisa saber quando é o ratinho que está falando, quando é o leão, quando, agora é o narrador que entrou na história. Se a gente faz aquela leitura monótona, aquela leitura, né, mecânica, pronto, estou livre, afinal, muito obrigado, ratinho, que seria de mim sem tua... Meu Deus, que coisa, não? Então fica uma coisa tão chata, tão mesmice. Então quando a gente lê alguma coisa, a gente tem que pôr vida nessa leitura, tem que fazer uma leitura para que todos consigam compreender, todos consigam entender a mensagem que a gente está querendo passar. Eu bolei essa atividade aqui, ó, a partir da imagem, para vocês criarem aí um diálogo. Então, aí tem vários balões em branco, aí tem 2 balões que estão preenchidos. Então, o primeiro é, oi, Marcos, o que você está lendo? Aí você vai continuar. Depois, no penúltimo balão, quando terminar de ler, você me empresta? Vai continuar. Pode ver que faltou até um ponto de interrogação aí, porque ela não está afirmando, né? Ela, na verdade, ela pode até, ela não está, pode
pode estar afirmando sim, ela pode estar falando, quando terminar de ler, você me empresta, né? Ela não está pedindo emprestado. Então, olha que diferença faz um ponto de interrogação. Ela poderia, se colocasse aí um ponto de interrogação, saberia que ela está pedindo para ele, quando terminar de ler, você me empresta? Mas ela não fez isso, então não está faltando. Ela realmente está afirmando, quando terminar de ler, você me empresta, tá? Afirmando, né? Falando que, olha, você vai me emprestar quando terminar de ler. Então, tudo isso são marcas da oralidade. Então, a gente tem que saber dominar para que a gente possa fazer uma leitura e uma compreensão boa daquilo que a gente está lendo. Beleza? Finalizo por aqui, então, essa aulinha para vocês do 6º ano, tá? Compartilhem aí com todo mundo que vocês acham que gostaria de assistir essa aula. Pratiquem as atividades, façam aí a leitura com dramatização, gravem ou façam em voz alta e pede para a mãe, para o pai, para o tio, para a avó, para quem estiver aí com vocês, ver como que tá aí ó, a dramatização de vocês e até a próxima aula. Um abraço.